Olá, sejam bem-vindos ao Oicast. Hoje eu estou aqui com duas mulheres incríveis que vêm construindo uma linda jornada com propósito e com uma vida com mais significado. Estou com a Karen Colares, que ela é doutora em teologia, já escreveu 2 livros, ela vai contar muito aqui da sua história pra gente. E com a Fran Lira, que ela é uma líder de uma comunidade de mulheres empreendedoras. E vamos lá receber essas duas convidadas super especiais. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, para mim é uma honra estar aqui, como sou convidada, né, juntamente com a Karen, uma pessoa que eu super admiro. Estou muito feliz por esse convite, obrigada. Bom, Gente, muito feliz, honrada pelo momento e vamos lá, vamos bater papo. Isso mesmo. vamos lá, Karen, eu já quero começar sabendo da sua história. Conte-nos quem é você nesse mundo. Nossa, essa é uma pergunta muito complexa. Bom, eu sou a Karen Colares, eu sou teóloga, eu sou uma acadêmica, pesquisadora, eu sou religiosa, sou parte de uma comunidade de fé cristã, protestante. Nessa comunidade de fé eu trabalho com ensino e sou professora também de teologia. Então eu estou sempre envolvida nesses 2 universos básicos que são o meio acadêmico e o meio eclesial. Então estou transitando aí entre as angústias da racionalidade e as angústias da fé. Basicamente a minha história, assim, bem resumida, bem condensada. Mas o que eu posso dizer, assim, de mais específico sobre essa trajetória, que eu venho me dedicando já há alguns anos a pesquisar questões de gênero. Ou seja, eu pesquiso principalmente aquilo que aflige mulheres nesse ambiente religioso, né? E como que todas as pesquisas, todo o conhecimento já formulado sobre Bíblia, sobre religião, sobre a vida da igreja, pode ajudar essas mulheres nessas angústias da fé. Então, eu me preocupo muito com temáticas vinculadas à submissão feminina, a temáticas vinculadas a padrões de beleza e todo tipo de opressão que tem sido imposta aí sobre as mulheres, né, em linhas gerais, e que não deixam de reverberar sobre uma mulher religiosa. Não Sim. é porque ela é cristã, que ela tem uma fé, que ela não esteja também perpassada dessas angústias sobre ser mãe, ser profissional e tantas outras demandas, né, sobre as demandas próprias dos relacionamentos amorosos e assim sucessivamente. Então, eu acho que a vida dessas mulheres talvez seja ainda mais complexa porque você tem toda uma preocupação de viver de maneira coerente com a sua fé. Exatamente. E diante de todas essas demandas. Então, demanda uma articulação, demanda uma reflexão, assim, bem feita, né? Para que você se sinta coerente na vida, no mundo. A cobrança é muito maior também, se espera muito mais. É mais um nível de perfeição para a gente, né? Aham. Porque se não bastasse a perfeição estética, a perfeição da própria casa, a perfeição da criação dos filhos, você tem agora também a perfeição da prática da sua própria fé, né? Então, e as mulheres são, assim, exímias em se cobrarem, né, Sim. perfeição, se cobrarem autodesempenho. Então, eu acho que a fé também acaba sendo esse lugar de muita demanda, de muita cobrança para as mulheres. Também. Então, basicamente essa a minha história. Pesquisa pautada aí nessas temáticas, né? Feminismo, as críticas em cima do feminismo relacionado com a religião. Sim, é porque, assim, é um lugar bem, vamos dizer assim, delicado, sensível, né? Porque a gente tem uma trajetória dentro do ambiente cristão de repulsa mesmo, de rejeição a qualquer pauta feminista. Porque as pessoas supõem que aderir a pautas feministas seja aderir a um pacote pronto, fechado. Elas não entendem que o diálogo é de mão dupla. Então, dialogar com pautas feministas não significa assumir de maneira fechada tudo que vem naquele bojo, né, naquele pacote. E as minhas pesquisas, elas têm se proposto justamente a isso, a dialogar com pautas feministas em relação ao cristianismo, né, nessa relação do religioso e das pautas feministas. O que é conciliável, o que não é, por que não é, e
E por que que existe também tanta resistência? Eu acredito que boa parte dessa resistência ela vem de um lugar de desconhecimento mesmo, de um lugar muito do senso comum, já muito pronto, né? A gente herda o conceito e repete ele sem mais, sem nenhuma problematização. Sem aprofundar. E quando você vai ver, não era necessário todo esse afastamento, né? Todo esse estranhamento. Muito pelo contrário. Eu acredito que exista muita convergência entre o cristianismo e várias pautas feministas. Assim como há também muito distanciamento com outras. E o diálogo é isso, o diálogo com a cultura, não só com relação aos feminismos, mas o diálogo que cristãos fizeram com a cultura ao longo dos séculos. Ele sempre foi isso, ele foi um aderir e um criticar. Então, essa é a proposta, é justamente avaliar o que é plausível e o que é passível de ser incorporado e o que não é e por que não é. É uma fé crítica, madura, refletida. E sadia. Eu acredito muito que quando a gente se dispõe a pensar, a gente segue um caminho de maturidade muito saudável, sabe? Então, é uma esfera sensível, delicada, mas também eu acho que é muito frutuosa, muito produtiva. Muito necessária, né? Trazer isso à consciência. Bacana demais. A Fran também está muito engajada aí no universo das mulheres, né? Conta um pouquinho da sua história. Eu sou uma pessoa que bem introvertida, eu nunca me imaginava assim estar onde estou hoje, né, à frente de algumas mulheres, liderando um grande grupo de empreendedorismo feminino que é o Clube Delas Brasil, mas por trás disso tem um autoconhecimento, né? Eu tive que me autoconhecer para eu respeitar meus limites, entender que aquilo fazia parte de mim e aprender a lidar com isso, né, com esse meu eu, me fez estar onde estou hoje. Estou muito grata. Eu sou muito grata também a Karen e ao Enéas. E o Enéas né, faço questão de falar que hoje o meu pastor do coração, também aquela pessoa assim que me deu muito apoio, continua me dando muito apoio, e que desde esse início, né, de autodescoberta foi uma pessoa que também teve um olhar também muito diferenciado, né, e de cuidado com a minha pessoa. Inclusive no meu livro, estou contando sobre eles. Em breve aí vai sair e vou estar lançando esse livro que também conta um pouquinho dessa história, que tem o Enéas e a Karen também lá. Mundo pequeno, né? Se encontra aqui, se encontra lá. Exatamente. Seguimos. É sempre bom ter essas referências, né? E buscar realmente aprofundar e ter fundamentação das coisas antes de qualquer posicionamento, né? Sim. E é muito interessante também essa trajetória que você decidiu, né, trilhar. Eu gostaria de saber um pouco mais no sentido, o que te despertou a seguir e a olhar para isso, para esse tema que é tão sensível e que hoje é tão distorcido. O que tocou lá no fundo? Então, é uma resposta também de mais de uma camada. Acho que, sobretudo, a fé cristã, ela te leva para um lugar em que você quer ser útil para as pessoas, né? Eu acho que na vida, não só dentro do ambiente ali da comunidade da fé, mas você quer ser útil para as pessoas. E algo que eu sempre gostei de fazer e que eu entendi que eu poderia ser útil para as pessoas era em termos de conhecimento, né? Eu tenho uma facilidade para decodificar coisas complexas de um jeito simples. Então, eu pensei, então é assim que eu vou servir minha comunidade da fé, eu vou estudar o que talvez uma outra pessoa não teria tempo, não teria disposição para estudar. Eu não acho que todo mundo tenha que fazer um estudo formal na teologia, né? Eu não sou dessa percepção. Mas eu acho que dentro da comunidade de fé tem que ter alguém que faça isso bem feito, faça isso com dedicação. Com responsabilidade. Com responsabilidade. E eu sentia muito em algumas comunidades de fé pelas quais eu passei, que isso era muito deixado de lado. Então, havia muito um encantamento com o louvor, um encantamento com outras facetas do serviço cristão, mas não com sentar e estudar. E engraçado que a gente valoriza muito o texto bíblico, né? A gente o tempo todo cita textos bíblicos, a gente argumenta no cotidiano da vida em cima de textos bíblicos. E isso é um contrassenso, porque a gente faz o tempo todo a citação, mas nunca se dedica a estudá-lo.
Então, assim, eu ia percebendo essa lacuna mesmo de conhecimento do texto, de uma articulação séria, de um conhecimento que passe de simplesmente citar o texto, né? Porque isso é insuficiente, eu simplesmente citar um versículo bíblico. Então, vem daí, vem da minha trajetória com a comunidade de fé, com aquilo que eu reconheço como vocação, né? Como dom, que é o ensino, que é essa compreensão do difícil e a decodificação disso de um jeito simples. Agora, o especificamente feminino, porque, assim, no ambiente cristão existe, infelizmente, ainda um tom muito marcado hierarquicamente, né, que coloca homens em posição de destaque e mulheres estão em posições mais, vamos dizer assim, secundárias, né? É claro que existem várias denominações que dão esse lugar protagonista para mulheres, mas ele não é massivo, né? Quando você vai pesquisar, você vai descobrir que existe muito maior predominância do masculino em lugares de tomada de decisão, de autoridade, enfim. Então, as mulheres ainda parecem muito secundárias nesses ambientes, né? Elas estão muito vinculadas ao cuidado com crianças, ao serviço da cozinha, ou seja, a funções que são, de algum modo, maternagem. Sim. Né? Então, a mulher está maternando mesmo no exercício da sua vocação ali do serviço cristão. E acumulando todas as funções, Sim, né? Exatamente. O que não é nenhum problema, em que sentido? Não é nenhum problema que essas mulheres sirvam também no ministério infantil, na cozinha, nada. Isso não é um problema em si mesmo. Sim. Eu acho que o problema é imaginar que apenas mulheres devam fazer isso, né? Ou que as mulheres só possam fazer isso. Esses são os problemas, né? Então, além do ensino, do me perceber na vocação de ensino, eu fui percebendo que as mulheres das comunidades de fé eram sempre colocadas de lado no que se referia à sua própria fé. Então, era muito comum que mulheres dassem para os seus esposos responder sobre a sua fé, essa incumbência, essa responsabilidade, né, de que ele tomasse a decisão, de que ele respondesse por ela em relação à fé. E isso não é correto, né? Isso não corresponde ao que é o discipulado cristão. O discipulado cristão peça que eu entenda a minha fé, me posicione em relação a ela. Nesse aspecto em particular, tem um elemento da individualidade, né? Por mais que a fé seja comunitária, tem um elemento que é do indivíduo. Ele precisa se entender nessa fé. E as mulheres nem sempre se entendem. Elas delegam muito o estar em uma determinada comunidade para o marido, o fazer determinada coisa pelo marido, né? Ele decide aquilo ou não, um curso, um trabalho, uma pertença, enfim. Então, eu vi uma lacuna, né, dentro dessa área de ensino, que as mulheres fossem mais contempladas, que as angústias delas fossem contempladas. Na teologia é muito comum, quando a gente vai estudar qualquer assunto, que você vai perceber que tem uma predominância do masculino e a mulher aparece ali quase numa notinha de rodapé. Coadjuvante. Coadjuvante. Né? Como se a preocupação dela, assim, inexistisse. Só que ela é o corpo dessa comunidade de fé. A força da comunidade cristã é feminina. São mulheres trabalhando ali, atuando. São mulheres fortes, negligenciadas, invisibilizadas, não honradas quando necessário, né? Mulheres que fazem todo o esforço e não recebem mérito algum. Então, vem dessa lacuna aí de perceber que essas mulheres precisam se instrumentalizar em relação à própria fé, assumir a fé como algo seu, e frutificar nessa fé também, né? De maneira plena, de maneira que eu considero que é cristã mesmo, né? A plenitude do ser humano, propriamente. E é curioso isso, né? Porque geralmente as mulheres, elas que dão o primeiro passo para restaurar um lar, para poder buscar o autoconhecimento, para poder buscar Deus, né? É um movimento da mulher. Sim. O que é muito, você vê, interessante isso que você mencionou, Kátia, porque vem também de um lugar em que a mulher é sempre muito responsabilizada pelas relações. Então, que não é um cuidado do masculino, por exemplo, buscar a restauração do seu próprio casamento.
quando uma relação acaba, as pessoas não vão perguntar pelo que ele fez de errado. As pessoas vão dizer, o casamento dela terminou porque ela não foi sábia o suficiente, ela não orou o suficiente, ela não teve fé o suficiente. Então, esse é mais um modo da gente imaginar funções que são especificamente femininas e que, no final das contas, só servem para sobrecarga. Porque, assim, uma relação é o que o próprio nome diz, né? Uma relação. Então, são duas pessoas implicadas. Não deveria nunca ser pensado em termos da falência ou do sucesso, que é por causa de um ou de outro. São os dois. Os dois construíram, de algum modo, para aquilo, né? Então, eu vejo como muito negativo que apenas as mulheres sejam levadas a pensar assim, poxa, meu casamento precisa de uma ajuda, vou buscar por ela. Por que não o homem? Por que ele não está implicado dentro dessa relação de um modo mais inteiro, né? Por que ele não está implicado na criação dos filhos? Por que ele não está implicado nos afetos, no cultivo cotidiano da relação? Por que ele não está implicado até em padrões estéticos? Isso é tão interessante, você vê às vezes mulheres lindíssimas com homens que não cuidam minimamente da aparência, porque eles estão desimplicados do sucesso da relação, sob vários aspectos, né? Desde coisas assim que eu considero até pequenas até coisas mais vultuosas, assim, maiores, né? Interessante. É muito do que a gente estava conversando antes também, né, Fran? Exatamente. Vamos falar do prêmio? Vamos! Estamos aqui super curiosas. Recentemente, a Karen ganhou um prêmio de doutorado, né? Uma tese de doutorado. Isso. E ela vai falar um pouquinho, ela estava contando aqui agora pra gente, nós já sabemos, mas ela mesma vai contar como que foi, e como que é para você receber um prêmio que é tão concorrido, né? E geralmente, assim, pelo que eu entendo também, é muito mais dado a homens, inclusive, Sim, né? sim. Conta pra gente. Então, Fran, a Kátia até tinha me perguntado aqui antes, né, se eu, quando comecei a escrever, quando eu comecei a fazer o doutorado, eu tinha em mente esse prêmio, jamais, porque, assim, é realmente uma alta honra, é o prêmio da CAPES, né, de tese do ano, de 2024, a tese foi defendida em 2023, sobre submissão feminina, em uma perspectiva tanto bíblica quanto feminista, essa é a ideia da tese. E a competição da CAPES é uma competição nacional em que as instituições de ensino do país elas são convidadas, cada uma, a selecionar um candidato de todas as teses que foram defendidas naquele ano, se seleciona um candidato para concorrer em todo o Brasil. Então, assim, quando eu fui selecionada, eu já fiquei muito feliz, fiquei muito honrada, porque meus colegas de pesquisa são muito bons no que fazem. Então, ser escolhida entre eles já é uma grande honra, porque eles são muito competentes. Então, foi um primeiro passo. E o segundo passo foi a concorrência nacional dentro da minha área, que é ciência da religião e teologia. E aí, ganhei. Eu sou a segunda mulher a ganhar esse prêmio. Eu pesquisei as edições anteriores, assim, a maior parte, né, são homens. E isso mostra um pouco também daquilo que eu disse antes, né? Que as mulheres, infelizmente, delegaram muito esse lugar de refletir sobre a própria fé, produzir material dentro da própria fé para o masculino. Como se essa fé não lhes dissesse respeito, né? Como se não evocasse nada para elas, não fosse pessoal. Então, assim, você tem pouca presença feminina em ambientes teológicos ainda, mas já existem muitas mulheres produzindo muita coisa boa, graças a Deus. Não é como era antes, mas ainda pode melhorar muito. Sensacional. A instituição na qual eu estudei é uma instituição católica e exatamente por isso ela prepara padres e, nesse sentido, ela só tem homens, né? Então, eu estudei a maior parte, né? Eu fiz mestrado e doutorado lá, são 6 anos de formação. A maior parte desse tempo eu não tinha mulheres na turma, eram só homens. E até conta pra gente como foi essa experiência, né? É muito diferente, não só por serem homens, mas porque são homens celibatários, né? São homens que não vivem a vida conjugal. Então, assim, é uma diferença abismal, né? Entre uma mulher e um homem, começa por aí, né? E entre uma pessoa que tem conjugalidade, né? Que é casada, e uma pessoa que não vive a vida conjugal. Então, que tem uma vivência dos afetos que é muito mais comunitária, que é muito mais construída de outros formatos. Então, assim, é muito distante. É como Vênus e Marte, assim, a gente acaba que não dialoga tanto, né, sobre vários aspectos, mas a gente acaba aprendendo um com o outro também, porque eles têm, de
de um universo que eu desconheço e eu de um universo que eles desconhecem, né? Mas eu sinto muito que você se sente intruso nesses ambientes, assim. Eu me senti muitas vezes uma intrusa, assim, um estranho no ninho, né? Tipo, Foi desafiador, então. muito desafiador, sob vários aspectos. Até porque as pessoas não esperam grandes coisas de mulheres nessas áreas de até intelectualidade. Eles, né? Quando você pensa assim, em produção de conhecimento, em intelectualidade, racionalidade, você não pensa numa mulher, você pensa num homem. Já houve momentos de eu estar falando em algum lugar e a pessoa falar comigo assim, nossa, mas você é tão masculina. Eu falei, mas masculina sob que aspecto? Masculina sob o aspecto de que você tem um pensamento tão organizado, tão linear. Eu falei, mas o que isso quer dizer? Que mulheres não têm um pensamento linear, elas não têm intelectualidade suficiente para construir de maneira congruente, né? Enfim. Então, assim, é desafiador, você se sente excluído mesmo dentro. Mas eu acho que é uma questão também de se posicionar nesses lugares, de insistir em estar, de insistir no desconforto também. Que ele venha, e que se ele existe, que eu o viva até que não haja mais, e que outras pessoas não precisem passar por isso. Não vou abdicar disso só porque me traz desconforto, ou porque traz desconforto para o outro. Porque eu suponho que estraga desconforto para eles também. Mas a gente vai ter que aprender a viver com isso, né? Porque... Nossa, um grande exemplo esse, exatamente. Né? Submissão feminina. Eu acredito que você... Acredito, não. Eu tenho certeza que você tem muita autoridade para falar sobre isso, já que ganhou, né? Já escreveu livros, ganhou essa tese de doutorado. E a submissão, no sentido mais literal, é você obedecer, você submeter mesmo ao outro, ao que o outro pensa, ao que o outro pede, muitas vezes tendo que abrir mão do que você deseja, né? Esse é o sentido mais literal. Na Bíblia, a submissão feminina e mais voltada para o casamento é sobre isso, é esse tipo de submissão que a Bíblia fala para nós mulheres, principalmente as mulheres em relacionamentos, né? Mulheres casadas. Nossa, Fran, olha que desafio. Porque, veja bem, a gente... Bem polêmico, né? Polêmico e desafiador. Porque quando a gente fala de Bíblia, a gente talvez não se dê conta... Vamos pensar em Novo Testamento, para pensar em algo que está bem próximo da gente. O mais próximo é o Novo Testamento. Novo Testamento, a maior parte dos escritos está dentro do século I. Nós estamos no século XXI. Isso aí, por si só, já é uma informação que traz muitos desafios. Porque eu estou dizendo que tem 20 séculos de história, de progresso científico, de conhecimento psíquico, relacional, que nos separa do texto bíblico. E aí, esse texto, que é o texto da submissão, né, Efésios 5, é um texto que está aí dentro do século I, num formato de família que é piramidal, né? Tem o homem no topo dessa pirâmide. Ele é não só marido, mas ele é pai e ele é senhor de escravos também. E você vê que o texto ele vai submetendo todos os pares inferiores a esse senhor, né? Os filhos estão submissos aos pais, a mulher está submissa ao marido e os escravos estão submissos ao seu senhor. Então, como que a gente vai... Olha para você ver. Esse texto, na época dele, é um texto extremamente humanizante. Com algumas ressalvas, é claro, né, guardadas as devidas proporções, é um texto humanizador porque naquela época era muito comum que as famílias vivessem nesse formato piramidal e o texto bíblico vem e diz assim, olha, se nas culturas externas, né, na cultura ao redor, na verdade, é comum que o homem domine a sua mulher. Aqui, na comunidade de fé, muito embora vocês vão conservar essa estrutura piramidal, esse marido vai amar a sua mulher. Então, assim, o que ele faz? Ele é um homem do seu tempo, ele tem os pés no seu tempo, mas ele faz uma progressão moral. Ele fala assim, olha, a gente vai ser, mas não vai ser como os demais. A gente está respeitando essa estrutura piramidal, mas a gente faz isso embebido de amor. Seria essa a lógica. Então, é uma submissão que a gente chama de um patriarcado de amor, em que essa mulher está submetida ao marido, mas é um marido que a ama, é um marido que faz tudo por ela. Ok. Só que, assim, isso faz sentido dentro daquela sociedade.
dentro de uma sociedade em que não existe proteção do Estado para as pessoas. A proteção que existe é a proteção masculina mesmo. Então, as relações que protegiam mulheres, crianças e escravos são as relações que eles têm com o Senhor. Então, uma mulher se submeter a um marido é uma questão de proteção para ela naquele período, né? É ele que dá toda a subsistência para ela financeira, é ele que dá moradia, é ele que dá honra social. Então, faz todo sentido. Mas a gente não pode, e esse é o desafio, eu acho, assim, numa vivência cristã, a gente não pode repetir o texto sem mais. O texto precisa ser, vamos dizer assim, incorporado, encarnado na realidade de hoje. E a realidade de hoje, nós temos um Estado, nós temos relações sociais muito mais autônomas, né, de construções individuais, que são muito diferentes daquelas que eram possíveis naquele período. Então, não cabe o tipo de submissão que estava previsto lá para as pessoas em Éfeso, não cabe para nós hoje. Então, assim, obviamente, existe divergência de posição nesse sentido, né? Existem pessoas, lideranças, teólogos que vão defender a submissão até os dias de hoje, né? Eu acho que isso é um anacronismo, isso é não reconhecer a realidade do texto e a realidade que nos separa dele, né? E entender que se naquele momento esse texto serviu para humanizar, a repetição dele hoje serve para outra coisa. Serve justamente para oprimir, serve para endossar relacionamentos abusivos, serve para outra coisa. Então, assim, a palavra de Deus, por assim dizer, ela não pode ser só repetida, ela tem que ser refletida, encarnada. Os discursos que a gente faz, religiosos, eles não caem no vazio, eles caem sobre pessoas, né? Então, qual que é o efeito hoje de eu dizer para uma mulher que ela deve se submeter a seu marido? A gente precisa fazer perguntas mais éticas nesse sentido, né? Qual que é o efeito ético, o efeito sobre a vida daquela mulher? Então, pensando nisso, é que eu sempre proponho leituras mais atualizadas, leituras que sejam mais condizentes com a realidade que a gente vive, né? Porque o texto ele não tem a pretensão de ser fechado em si mesmo, ele é uma placa indicativa, né? Ele é um caminho para você vivenciar aquilo em outras realidades. Senão o texto se perderia, ele ficaria lá no século I, acabou a validade dele, não serve para mais nada. Mas na medida em que eu incorporo em novas realidades, ele segue vivo. Mas eu vou incorporar com adaptações. Então, submissão hoje, eu acredito que ela precise ser substituída por uma relação equânime. Não cabe mais, não existe necessidade, não existe nenhum caráter humanizador numa relação de submissão hoje. Então, ela precisa ser pensada de um ponto de vista mais igualitário. Eu acho que falta muito conhecimento de muitas pessoas que estão hoje, né, nas comunidades de fé, nas igrejas, por conta, né, desse temor de estar desobedecendo a Deus, de estar desobedecendo a Bíblia, né? Então, falta justamente essa falta de conhecimento. De repente, esse livro da Karen, essa pesquisa que ela fez, vai ajudar essas mulheres a terem mais tranquilidade de entender o que é essa submissão, de fato, né? Sim. Não ficarem ali. Porque como ela disse, fica engessado no que foi escrito lá na no letra, século né? Ali naquele versículo. Quer seguir ali no preto e no branco, acaba se chicoteando o tempo inteiro, achando que tá errada, né? Sim. E sabe o que é mais legal? É que as pessoas imaginam, quando a gente fala assim, você precisa atualizar isso. As pessoas se horrorizam, né? Imaginam que você está propondo... né? Não pode sair daquilo ali. Né? Imaginam que você está propondo quase uma reescrita do texto. Não é isso. O próprio texto bíblico, ele faz isso o tempo todo. Isso que as pessoas não percebem. Você tem inúmeras atualizações morais dentro do próprio texto. Você vai perceber que determinadas, vamos dizer assim, determinadas orientações dadas num período histórico não são dadas em outro. Justamente porque eles percebiam que, se o nosso entendimento moral caminhou até aqui num dado período, em outro, a gente vai ter outra compreensão. E aí vem, a revelação de Deus, ela não é algo que cai dentro de um pacote fechado para a gente, né? Deus se revela para você. Deus se revela numa relação. Então, ele depende também, né, esse conhecimento, ele depende de um diálogo que eu faço com esse Deus que está se revelando.
Então, não existe um conhecimento fechado sobre Deus, né? Então, cada época vai ter um olhar diferente também para essa relação com Deus, né? É bem vivo. E eu acho isso muito lindo. O que apavora as pessoas, para mim, é a vida da fé, é o que mantém a fé, na verdade, ainda operante e viva. É o fato de que, muito embora Deus se revele, Deus conta com o horizonte cognitivo da pessoa para quem ele está se revelando. Então, se Amós recebeu uma palavra de Deus e ele tinha um determinado vocabulário para exprimir aquela experiência, Jeremias, num outro período, ele vai ter uma outra experiência de vida que vai fazer com que ele entenda o que Deus está dizendo para ele de uma outra forma. Então, assim, se a gente consegue entender diversidade de uma maneira tão simples, né? No fato de que pessoas diferentes recebem de maneira diferente, Sim. por que a gente não entenderia também o avanço moral? O avanço moral depende também de cada período e do horizonte daquele período para se construir, para se atualizar. Então, a Bíblia faz isso o tempo todo. E a gente não está fazendo nada diferente do que o próprio texto já faz. O que você orienta para essas mulheres que têm essa dificuldade de entender isso? Porque, né, por achar que vai estar desobedecendo a Deus, vai estar desobedecendo a Bíblia, muitas vezes elas não concordam, né? Por exemplo, elas querem trazer uma opinião ali para o marido, mas o marido falou, né, daquela forma e elas acham assim, vou ter que obedecer, porque se eu não obedecer, vou estar desobedecendo a Bíblia. Sim. E fica naquela relação, muitas vezes, assim, oprimida. Né? Nossa. O que você orienta assim, para essas mulheres? É o autoconhecimento também, né? E buscar conhecimento na própria Bíblia, né? Não, Fran, olha, você tocou em... Porque, assim, quando uma pessoa pensa dessa forma, Mentalidade geralmente... fixa, às vezes, né? Geralmente ela tem uma liderança religiosa que o tempo todo, domingo após domingo, dissemina aquele pensamento. Então, assim, querendo ou não, eu penso que uma boa consciência teológica, ela demanda de você um lugar saudável, né? Você precisa estar dentro de um ambiente que entende bem o texto, que lida com ele com responsabilidade ética. Então, assim, eu recomendaria não se submeter a um lugar de opressão. Por mais carinho, e eu já estive em comunidades de fé pelas quais eu tinha profundo carinho pelas pessoas, mas que eu entendia que o que era ensinado ou como era ensinado era muito mais opressor e gerador de morte do que qualquer outra coisa. Então, assim, eu acho que faz parte do evangelho também romper com essas lógicas, romper com lógicas de opressão, romper com lógicas de aprisionamento. Então, assim, eu não enxergo esse tipo de submissão, inclusive a uma autoridade religiosa, como algo positivo. É algo que, inclusive, trai o nosso discipulado. Exatamente. Eu fico pensando, Marta e Maria é um ótimo exemplo para isso. Eu sempre gosto muito das duas personagens, porque todo mundo conhece. Uhum. É um texto de Lucas, capítulo 8, em que Marta e Maria estão em casa, elas têm por irmão Lázaro. Jesus, com os discípulos dele, vão para a casa dela. E o texto é conhecidíssimo, que Marta está se desdobrando em muitas atividades para servir, como era próprio da hospitalidade oriental, né? Era muito sagrada a hospitalidade. Então, o que ela está fazendo é o que é esperado dela. É esperado dela que ela esteja no cômodo dos fundos, dirigido às tarefas domésticas, fazendo coisas para os seus convidados. Enquanto isso, Maria está ali, quedada aos pés de Jesus. E aí, as pessoas sempre pensam assim, em Maria, quedada aos pés de Jesus, como algo quase uma aluna fascinada com seu mestre, né? Só que não é isso que está acontecendo na cena. O que está acontecendo na cena é que aquela mulher considerou o discipulado tão mais importante do que qualquer expectativa social que tivessem dela. Ela estava disposta, inclusive, a que a irmã viesse, né? Você vai me deixar, Jesus, você vai deixar com que eu sirva sozinha e ela vai ficar aí? E Jesus fala com ela, ela escolheu a melhor parte. Não era sobre uma oposição entre reflexão e trabalho manual, que as pessoas geralmente imaginam, né, que uma está muito ativista e a outra está dada ali à intelectualidade. Jesus está falando que a intelectualidade é melhor. Não, ele está dizendo assim, olha, o discipulado, a relação que eu tenho com ela é vista por ela num nível de importância tal que ela está disposta, inclusive, ao escândalo, porque ela está numa área da casa que não é direcionada às mulheres. Ela deveria estar no cômodo do serviço. Ela está ali com Jesus.
ela está disposta ao escândalo, inclusive da sociedade dela, que era muito orientada por honra e vergonha, porque ela reconhece o valor do discipulado, da relação que ela tem com Jesus. Então, eu penso que sair de uma comunidade abusiva, opressora, que trata o texto bíblico como uma fonte de morte, é valorizar mais a relação que se tem com Jesus. Inclusive, valorizar essa relação a ponto de você talvez ser julgado mal. Sim. Né? Das pessoas acharem que você tomou uma atitude rebelde, que você tomou uma atitude disruptiva. Não, eu tomei uma atitude em que eu reconheço que o discipulado cristão me chamou para a liberdade. Sim, me chamou para a plenitude de vida, entende? Então, eu diria para essa mulher não ficar em lugares de opressão. É o primeiro ponto. Eu vejo uma questão também aí sobre o casamento, né? Tem muitas mulheres que ficam no casamento e elas se submetem e estão numa relação abusiva e também não saem desses relacionamentos por medo de estar desobedecendo a Deus, por medo de estar, né? Porque foi colocado ali na cabeça, né? Com textos que muitas vezes são muito não tem uma interpretação, pensados, né? Não tem, né? Elas não veem todo um contexto e ficam ali. E é sobre isso, elas precisam ter essa busca, né, de entender e sair desses lugares, né, opressores. Porque tem a sensação do fracasso também, né? Exatamente, porque Deus realmente, eu acredito que ele é a favor do casamento, da família, sim, mas eu acredito que Deus é muito mais a favor da pessoa, principalmente, que a pessoa esteja feliz, que a pessoa esteja realizada, que a pessoa não esteja num ambiente opressor, porque para Deus, muito mais importante o ser humano do que a instituição. É bom você tocar nesse ponto, porque assim, toda vez que a gente fala isso, né, as pessoas imaginam que uma pessoa que reflete feminismos em relação a cristianismo deve ser a pessoa mais contra a família que existe. Exatamente. Não, nós somos super a favor. Não é. Então, assim, Isso aí seria a visão distorcida, né? Sim, mas as pessoas geralmente pensam assim, você não quer constituir família, você não se importa com o seu relacionamento. Não é isso. A questão é que eu ainda penso divórcio, eu penso rompimento de uma relação. Tem uma metáfora que eu acho que é sensacional, que é a amputação. Se divorciar é uma amputação para você, é como perder um membro, é uma dor dilacerante. Mas aí pensa, se um membro está necrosando e aquela necrose está subindo para outras partes do seu corpo, o que é melhor? Perder um membro para você salvar a sua vida ou você deixar tudo mais em você necrosar? Então, assim, é uma questão de hierarquia de prioridades mesmo. Ao mesmo tempo que eu sou uma defensora da família e do relacionamento, eu jamais vou defender uma pessoa ficar numa relação em que eu vejo que ela está deteriorando dentro da relação. E não vou dizer para essa pessoa que Deus odeia o divórcio, eu vou dizer para essa pessoa que Deus odeia o abuso, que Deus odeia a opressão da vida dela, que Deus odeia, na verdade, que ela viva uma vida miserável, pretensamente sob a vontade de Deus. Então, assim, eu acho que as pessoas precisam perceber nuances dentro desse discurso, sabe? Amar a família, amar a conjugalidade, os relacionamentos, dar valor para os afetos, não me impede de ser crítica quando eu vejo que uma relação está deteriorada. E que entre salvar uma pessoa e salvar uma relação pela relação, eu sou favorável a salvar a pessoa, entende? Então, eu acho que é esse o ponto, assim, sabe? Tem uma fineza, assim, de argumento, tem uma sutileza aí que as pessoas precisam prestar mais atenção. E as mulheres ficam muito preocupadas, né? Vou falir nessa relação, não vou ter sucesso. Mas ter sucesso permanecer numa relação infeliz. E quando eu falo infeliz, eu não estou falando aqui, porque as pessoas também vão dizer isso, né? De um hedonismo, né? Como se a gente tivesse o tempo todo só buscando aquilo que é favorável para você, aquilo que te faz bem. Não, estou falando de preservação da vida, estou falando de integridade do ser humano, né? O quanto é possível que aquela pessoa seja íntegra estando naquela relação? Se não é possível, ela vai viver a vida toda assim, sob pretexto de ter sucesso? Isso é ter sucesso? Eu acho que é uma preservação muito superficial e até boba que a gente faz, às vezes, né? Da letra da lei, assim, da letra do texto.
sobre a sacralidade da vida, da carne das pessoas, né? De gente. Não acho que Cristo morreu por textos, ele morreu por pessoas. Exatamente. Então, quando um texto precisar ser repensado, e eu não estou falando de relativizar um texto, o texto bíblico segue sendo extremamente importante. Não à toa, dediquei tantos anos da minha vida para ele, né? Justamente porque reconheço ele como importante. Mas, quando um texto precisa ser repensado por causa da sacralidade da vida de alguém, a gente não tem que ter dúvidas sobre o fato de que é isso que a gente tem que fazer. É um olhar para o indivíduo, né? Sim. Tem como colocar todo mundo na mesma caixinha e deixar tudo enviesado. Não tem como. Quem dera fosse tão simples, né? Não é, gente. A Bíblia tem alguma coisa sobre o divórcio, que não se pode divorciar? A gente ouve muito isso nas tradições religiosas, né? Tem textos. Aí é que tá. Você tem textos sobre... que dizem, né, que Deus odeia o divórcio. Você tem textos que vão, vamos dizer assim, o tempo todo valorizar muito a dinâmica do casamento. Então, nesse aspecto, você deveria preservá-lo, né? Então, sim. No entanto, esses textos, né, a gente não pensa muito nisso também. Esses textos, a maior parte deles são textos de cartas, epístolas. E cartas são textos ocasionais. O que isso quer dizer? Eles foram escritos para uma demanda específica. Existia alguma coisa acontecendo na comunidade de Éfeso, de Corinto, de Filipos, que demandou que aquele texto fosse escrito para lidar com uma situação em particular. Então, o que a gente faz é algo assim surreal, porque a gente pega um texto ocasional e traz para a gente como se dissesse respeito a gente. Pera, será que me diz respeito de fato? Será que eu vivencio o mesmo contexto daquela comunidade para que aquele texto me diga respeito? Talvez exista paralelos, né? Esses paralelos existem. Não em vão a gente segue usando as cartas para a nossa orientação. Mas esses textos precisam ser lidos dentro dos seus próprios contextos. Os dias atuais, né? E pensados também à luz de outras realidades. Porque, vamos combinar, os autores neotestamentários, né, eles nem sequer imaginaram as realidades pelas quais a gente passa hoje. Eles não viram assim, uma série de elementos, de descobertas, eles não viram avanços, fenômenos históricos, nada, eles não viram. Então, o texto bíblico não é, nesse sentido, exaustivo. Ele não fala tudo que a gente precisa para a vida. Ele é indicativo e, a partir dele, eu me nutro de inspiração para viver. Mas ele não aborda tudo. Ele nem sequer... Você acha que ele sabia sobre projeto Genoma? Ele sabia sobre... Não, ele não sabia sobre nada dessas coisas. Então, ele não é exaustivo nesse sentido, né? Ele não vai abordar todas as pautas com as quais a gente lida hoje, porque sequer faziam parte do período dele. Então, eu acho que é uma questão de... Sim, os textos existem, mas eles existem para quem, por que existiram, em que contexto, faz sentido trazer para hoje, e de que maneira eu posso trazer para hoje, que maneira que eu posso contextualizar isso para que a fé siga viva, mas que ela siga como fonte de vida também. Exatamente. Né? Porque ela não pode ser Estamos fonte. em constante processo de evolução, né? Então, não tem como a gente ficar realmente presa a algumas coisas, sendo que a gente não é a mesma pessoa de ontem, né? Sim, Quem dirá de séculos atrás. Sim, Exatamente. sim. Karen, eu como líder de uma comunidade de mulheres empreendedoras, eu percebo que nos últimos tempos, e principalmente depois da pandemia, as mulheres têm se unido mais, elas têm, né, assim, se juntado para fortalecimento mesmo, né, com apoio, né, para o crescimento dos negócios, conexões femininas acontecendo. Eu vejo isso muito, principalmente nos grupos, né, que eu tenho liderado. Mas ainda está longe de ser o ideal. As mulheres são muito competitivas ainda. E aí a gente tem alguns exemplos assim, de grandes líderes, na maioria, grande maioria. Você até citou também do prêmio, né? Que você teve ali, só você e uma outra, né? E inúmeros outros homens. Nas redes sociais, os grandes influencers, em tudo, se a gente for parar para fazer aqui, a gente vai ter vários exemplos de que homens estão no topo e as mulheres geralmente mais abaixo. E essas próprias mulheres, elas incentivam, elas apoiam esses homens. Se você for lá ver, tem as mulheres ali que estão
por trás, né, dando esse Sim. grande apoio para os homens e muitas vezes não apoiando as próprias mulheres. Sim. Então, existe ainda muita competitividade no mundo feminino. Isso tem alguma relação com a Bíblia? Tem algum caso na Bíblia que conta, né, que veio desencadeando isso ou não tem nada a ver? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, Fran, eu dividiria em, vamos dizer assim, em fases, né? Se a gente fosse falar do período bíblico, todas as sociedades bíblicas, que são sociedades mediterrâneas e do Antigo Oriente Próximo, elas são sociedades patriarcais. Então, o que isso significa, né? Significa que o masculino era a referência para tudo. Então, ele era a referência das relações, ele era a referência da linguagem, tanto que a gente tem muito mais imagens masculinas para falar de Deus, muito embora Deus não seja homem, né? Deus é espírito. A gente tem muito mais imagens masculinas para falar de Deus do que femininas, porque naquele momento o que está em destaque ali é o masculino. Então, as sociedades bíblicas são patriarcais, né? E a gente vai ver uma série de textos, de elementos que estão respingando ali, são elementos da cultura que estão ali presentes dentro do texto. Então, nos tempos bíblicos você tem essa realidade, mas você tem também protagonismo feminino. Sempre existiu. O fato é que toda vez que a gente fala assim, era uma sociedade patriarcal, as pessoas dizem assim, mas existiam várias mulheres líderes. Existia, mas quando você diz que existia como exceção, você está só dizendo, você está reiterando a regra e dizendo assim, elas eram minoritárias em relação ao masculino em destaque. Agora, quando a gente fala de competitividade, eu acho que essa lógica patriarcal que está presente nas sociedades bíblicas, ela segue presente na nossa sociedade. É claro que de maneiras diferentes. O patriarcado ele tem um poder assim, de se refazer impressionante, né? Então, nós estamos numa sociedade pós-moderna, que, sob vários aspectos, ela é totalmente diferente de sociedades bíblicas, né? Não é agrária, não é coletivista, não é regida por honra e vergonha, que são elementos muito próprios dessas sociedades. No entanto, ainda seguem sendo patriarcais. E aí eu fico pensando, de onde vem essa competitividade feminina, né? Primeiro, porque se você entende que o masculino está o tempo todo em lugar de destaque, faz mais sentido eu apoiar um homem para eu ter alguma possibilidade. E assim, isso é uma tristeza, porque, inclusive, a gente de vez em quando conversa entre mulheres teólogas, né, como que algumas colegas nossas abriram mão da sua voz profética, né, da sua voz de contestação, de denúncia, porque abrir mão é receber uma vaga de emprego, abrir mão é ser indicada para determinada tarefa, determinada aula, e por aí vai. Então, assim, apoiar homens tem sua vantagem, né? É abdicar de fazer uma crítica desse lugar, desse masculino, sempre muito privilegiado, sempre muito confortável, né? E quando eu falo isso não é um senso comum. O lugar masculino é realmente muito confortável, muito privilegiado. Tem N pesquisas que comprovam isso, né? Um caso micro do meu final de semana, acho que é um demonstrativo disso. A gente estava numa casa com várias pessoas e sempre as mulheres lavavam as vasilhas. E aí eu falei, gente, tá todo mundo comendo, por que não está todo mundo lavando as vasilhas? Ah, não, porque eu não sou bom em fazer isso. Eu falei, mas ninguém nasce bom em fazer nada. A gente aprendeu a fazer isso. Isso é prática. Ah, mas eu não gosto de fazer isso. Eu falei, mas você acha que o prazer da minha vida é lavar um prato? Não é. É simplesmente necessidade. Então, você vê, no micro e no macro, o lugar masculino ainda é muito privilegiado. Então, eu acho que existe uma vantagem em se apoiar homens, em deixar de denunciar, em deixar de apontar os momentos em que eles estão sendo injustos, né? E isso não é ser inimiga dos homens, tá? Eu sempre falo com todos os lugares que eu vou, que tem homens na minha plateia, eu falo que eles não são meus inimigos, nem das minhas irmãs, são parceiros de caminhada, mas precisam se entender nos lugares que ocupam. Precisam entender o lugar de privilégio, precisam entender que uma mulher tem dupla, terceira jornada de trabalho. Precisa entender que ele se sente muito confortável em chegar, pegar uma cerveja e ver um jogo de futebol. Enquanto que uma mulher sentiria extrema culpa por fazer qualquer coisa que fosse para ela e não para casa, para os filhos e por aí vai. Então, assim, ele precisa ter essa consciência para que ele construa junto com ela. Então, primeiro ponto. A competitividade vem
das facilidades que você tem acesso quando você apoia o masculino. E mais do que isso, eu acho que tem uma dinâmica romântica que sempre perpassa as relações femininas, que é própria do patriarcado também, em que a gente está o tempo todo querendo ser escolhida por alguém, né? Então, eu acho que essa competitividade, ela perpassa todas as relações femininas, né? Desde da inveja que se tem pela estética de uma outra mulher, pelo lugar de sucesso de uma outra mulher, tem um elemento ao qual a gente foi condicionada de se pensar o tempo todo como alguém que precisa se destacar para ser escolhido, para ser preferido, né? Então, assim, eu acho isso muito negativo, essa dinâmica é muito descrita, eu mencionei para você, pela Valesca Zanello, que é uma pesquisadora de papéis de gênero nas relações amorosas, né? E ela fala muito isso, que a gente vive como se fosse numa prateleira mesmo, e essa prateleira é recortada não só em termos estéticos, mas também raciais, né? Em que mulheres brancas são sempre preferidas em lugar de mulheres negras, ou mulheres magras em lugar de mulheres gordas, né? Ou acima do peso, enfim. Então, eu acho que a competitividade é uma lógica patriarcal, sob a qual a gente se encontra, e a gente não vai percebendo o quanto a gente está nesse lugar de querer ser visto para ser amado. Né, como se a gente precisasse o tempo todo ser melhor que alguém para ser amado, preferido, escolhido, senão vou ficar para titia, né? Enfim, tem toda essa lógica muito perversa, como se a vida de uma mulher dependesse disso, né? A realização de uma mulher dependesse dela ser escolhida por alguém, né? E é muito perverso que você se veja o tempo todo nesse lugar, e é natural que se você se vê dentro dessa lógica, você vá competir. Né? Porque você quer ser, você quer ser preferido, você quer ser visto, você quer ser amado. Só que eu acho que a gente tem que encontrar outros meios de ser visto, amado. E muito difícil desconstruir essa lógica, porque a gente está dentro de um sistema mesmo que o tempo todo vai te obrigando a esse lugar, né? Sair dele é realmente um desafio. E é muito também aquela questão de uma dor muito grande da humanidade, que é do pertencimento, né? Sim. Então, acho que pega forte nisso também. Sim. E a gente só se vê pertencente na medida em que cumpre determinados padrões, né? O que é muito negativo, assim. Padrões estéticos, padrões de comportamento, padrões de sucesso. Existe uma feminilidade esperada, né? Um padrão de feminilidade esperado. O que é muito negativo, porque existem trocentos jeitos de ser mulher, né? Mulheres completamente diferentes entre si, de estilos muito diferentes. Então, quem vai dizer o que é belo? O que é belo, o que é requerido para você ser? Não tem como. Tem uma curiosidade que é o seguinte. Tem um movimento muito grande que eu percebo que é das pessoas que já passaram por várias religiões e hoje elas se intitulam assim, não, eu não tenho religião, não sou religioso, eu evoluo a minha espiritualidade. Sou cristã, sou cristão, mas eu não frequento igrejas. Sim. Como que você vê isso, né, sendo uma doutora em teologia? E aí vem logo em seguida, doutora em teologia apaixonada pela igreja. Olha, eu honestamente, eu entendo o desgosto das pessoas com a experiência religiosa. Eu estou muito ciente de que muitas comunidades de fé foram muito abusivas para muitas pessoas, né? Eu ouço com frequência casos assim que eu falo assim, gente, eu não pisaria nunca mais nesse lugar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Eu reconheço que boa parte dessa repulsa com o ambiente religioso é justificada, né? Não vem do nada, as pessoas têm um motivo para estarem tão desacreditadas, desgostosas e tal. Em contrapartida, eu ainda acredito muito no projeto de igreja. E quando eu falo de igreja, eu não estou pensando em termos institucionais apenas. Muito embora isso também é uma falácia, né? Toda vez que a gente fala assim, a pessoa fala, eu gosto de igreja, mas não gosto da instituição. Mas, gente, reuniu no mesmo lugar, no mesmo horário, fez os mesmos gestos, isso já é uma forma de institucionalidade, né? E alguma medida de institucionalidade é necessária para tudo que a gente faz. Então, assim... São os grupos, né, que a gente faz parte, né?
Você precisa de um horário, você precisa de um lugar, você precisa de alguma ordem de... Você até no networking, né? A gente vai ali todo mês naquele grupo de networking pra gente interagir. É também uma instituição. É uma instituição. Só não é religiosa. Sim, mas as pessoas brigam muito com isso sem se dar conta de que isso é um elemento necessário da vida, né? É claro que, quando eu, em termos de igreja, eu começo a valorizar muito mais a instituição do que a organicidade do que acontece ali, eu tenho um problema. Né? Quando eu acho que mesmo... Vou dar um exemplo banal, para ficar claro, mas ninguém mais pode vir no culto de manhã. Mas a gente se reuniu de manhã durante 10 anos, não vamos mudar isso. Quando eu estou tão fixado na institucionalidade a ponto de sacrificar as pessoas, eu vou criar um problema, né? Então, eu entendo que o excesso também de apreço pela institucionalidade é negativo. Você tem que ser flexível em alguma medida, porque a instituição existe para o grupo, e não o grupo para a instituição. Mas eu acredito muito em igreja. Não só na instituição, mas no que acontece de vivo ali dentro. Na possibilidade, e isso também é algo imensamente comprovado, é o fator de transformação social que a comunidade de fé tem para as pessoas. Então, uma pessoa que não tinha protagonismo algum na vida, na família, ela de repente encontra um lugar em que ela se reconhece numa vocação, ela se reconhece útil. Eu sou prova viva disso. Agora pensa, como que isso é lindo, isso é humanizante, isso é maravilhoso. E eu tô falando, eu falei num nível simples, mas assim, quantas outras transformações sociais só foram possíveis por causa da reflexão, do acolhimento, de uma pertença religiosa? Então, tantas histórias, quantas exatamente. Você conhece? Eu fui criada mesmo na igreja, desde criança. Minha mãe levava a gente na escola dominical, que é aquele momento que a gente vai ali para as crianças, né, tinham a salinha, já até contribuí também lá na comunidade Êxodo, que é a comunidade que eles fazem parte, né, até hoje, né? Isso. E eu lembro que todos os domingos minha mãe nos levava para a escola bíblica dominical, e ali a gente ouvia as histórias, e ali a gente encontrava com os amigos. Era assim o melhor dia da semana, e ali eu aprendi muito sobre os princípios de Deus, né? Sim. E nossa, isso fez toda a diferença. E tanto ser levada, né, para a escola dominical, também como os ensinamentos da minha mãe. Não adianta também só os pais chegarem ali e colocar, né? É um conjunto, né? Mas tem tudo a ver com isso que a Kátia fala, né? Ter esse lugar, que você tem pessoas ali também, né, vivenciam, né, a mesma fé, o mesmo propósito. Faz toda a diferença. E assim também eu quis criar os meus filhos, também vejo muita diferença na vida deles. Eu acho de extrema importância a gente ter esse lugar, sabe? Sim. E se não for um lugar que a gente se sente bem, né, vamos procurar outro, mas ter esses ambientes são assim, muito, muito importantes para o nosso desenvolvimento, né? E até de autoconhecimento também, a gente vai com o tempo ali. Imagino também que é a questão da energia, né? Que tá ali também, né? Eu acho assim, tem uma autora que ela sempre fala, sou fã, Rihanna Leão, ela sempre fala que o afeto é a forma dela de existir no mundo. Eu acho que a comunidade de fé, ela provê exatamente isso. É claro que ela é ambígua também. Ela provê relações complexas. Ela provê relações em que você não vai ser amigo de todo mundo, em que você vai se desentender, em que pode existir inveja, competitividade. Qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Uhum. Então, eu acho que falta pra gente, talvez, uma certa maturidade diante da vida, de saber que tudo que a gente faz é ambíguo. Pode ter um lado positivo e um lado negativo. A igreja... Eu, como uma pessoa que ama a igreja, que trabalha para a igreja e vive nesse ambiente, eu sempre recomendo às pessoas buscarem uma comunidade de fé saudável e encararem o desafio de viver isso, entende? De viver o afeto. Porque o afeto é capaz de acolher, de transformar, ele é capaz de dignificar, de ajudar você em momentos de profunda solidão. Então, assim, eu entendo as pessoas que querem se espiritualizar longe de uma experiência comunitária, mas eu acho que ainda é uma experiência de fé manca, que a experiência comunitária, ela provê algo que
que você não vai ter acesso vendo Sozinho, um culto né? lá da sua casa. E isso não faz de caminho de São os discipulado. relacionamentos mesmo, né? Interpessoais. São os relacionamentos que fazem o que a gente chama de discipulado cristão, né? Que é esse aparar de frestas, é essa confrontação, é essa reflexão e que vai te dignificando, te tornando mais semelhante a Jesus. Porque você em casa é muito confortável, gente. É maravilhoso. Você não ser confrontado por ninguém te fazer nenhuma demanda, você não ter nenhum desafio, você não precisa se demover de você em nenhum aspecto. Isso é confortável demais, mas isso é humanizador? Isso é desafiador, assim? Então, eu ainda acho que a comunidade de fé, ela tem um papel que é insubstituível e que as pessoas deveriam sempre procurar, porque tem muita comunidade sadia por aí ainda, graças a Deus. Exatamente. Perfeita a explicação dela, né? Inclusive, eu super indico a comunidade Êxodo. Eu falei com o Enéas outro dia, eu tô uma ovelha meio desgarrada. Mas ele é um pastor muito atento, de vez em quando ele, né, me chama lá, manda mensagem. Tá viva, Fran? Sim, Tá exatamente. viva! Muito Mas é a bacana. igreja que eu ainda considero minha, sabe? Assim, frequentei mais num período antes da pandemia, depois, né, fechou o local lá, era mais próximo da minha casa e depois eles mudaram agora para um bairro bem mais longe. É uma questão da comunidade, da comodidade aí, né? Mas sempre que eu posso, eu tô lá também. Mas eu não perco essa fé e também tenho essa consciência de quanto que é importante a gente estar frequentando essas comunidades de fé. Sim, perfeito. Eu queria saber um pouquinho mais também, gente, sobre os livros, assim, né? Vamos, conta aí pra gente. Então, eu tenho 2 livros até então, né? Virão outros futuramente, se Deus quiser. Tô com esse projeto. Eu tenho um livro sobre submissão, especificamente. Esse livro é um trabalho de tentar compreender como que no Brasil esse texto de submissão é recebido por comunidades de fé mais conservadoras. Então, eu estudei uma editora em particular, uma editora conservadora, que é de ampla circulação no país, para entender o que eles dizem nos seus livros sobre esse texto de submissão e quais são as possíveis consequências, os desdobramentos de se acreditar em submissão nesse modelo, nesse nível, né, de submissão efetivamente. Então, quais são as implicações éticas e pastorais de uma vivência de uma pessoa que está crédula de que precisa se submeter, como que isso vai reverberar na vida dela. Então, esse é um primeiro livro, se chama Submissão Feminina, foi publicado pela editora Recriar, e depois eu lancei um segundo livro, que é um livro menor, chamado Despertar, que é um livro introdutório, justamente porque no contato com as mulheres, elas sempre me falavam assim, Karen, tudo bem, mas de onde eu começo, né? Se eu fosse começar a tentar entender como que eu dialogo, né, os direitos das mulheres, as questões que são importantes para as mulheres com a minha fé, por onde eu começaria? Então, eu fiz um livro introdutório chamado Despertar, os primeiros passos para a construção de teologias feministas, que é um livro que vai explicar como que historicamente na vida da igreja foi a participação das mulheres, como que em termos bíblicos, a gente pode pensar determinados textos a partir da perspectiva feminina, como que os feminismos interagem com a teologia, o que muda eu ter um olhar feminista para a teologia, né? Como que isso vai mudar as várias doutrinas bíblicas, por assim dizer, né? Que olhar eu vou dar para elas. Então, esse é o segundo livro, que é um livro bem introdutório, bem fácil. Ele foi feito justamente com caráter quase de cartilha mesmo, com perguntas e respostas, com indicação de podcast, filme para se ver, para se entender melhor as temáticas. Então, é bem de fácil compreensão. De fácil compreensão. Ele é bem acessível. E você escrevendo um pouco assim de como você fala, porque é uma fala muito clara, né? Muito clara. Isso que é bom. Que a gente consegue compreender. Não sei. Sou suspeita para falar. A gente tem que ler e dar o depoimento. Em alguns momentos eu sou mais clara, em outros menos, né? Porque também tem diferença de trabalhos, né? O trabalho sobre submissão foi um trabalho acadêmico, então foi um trabalho muito denso, a linguagem é um pouco mais difícil, mas
Muita gente que leu me deu retorno de que conseguiu entender tudo certinho, mas ele tinha um propósito de ser um respaldo muito bem feito da questão, para a gente sair desse lugar superficial da discussão, né? Então, é uma pesquisa muito densa. Já no Despertar, a linguagem é bem mais simples, né? Ele tinha o propósito de ser introdutório, então ele justamente fez uso dessa linguagem mais simples. Então, momentos de glória, momentos de luta. Excelente, uma dica excelente de leitura aí para todas as mulheres, todas nós, né? Muito bom. Para conectar aqui, então, também com o meu podcast, que é sobre autoconhecimento e autodesenvolvimento, você que tem, né, toda essa parte intelectual e esse jeitinho tão acolhedor, né, Sandy? Dá gosto de ouvir. Dá vontade de ficar ouvindo por horas. Eu queria saber de você, assim, no seu ponto de vista, ou os benefícios que o autoconhecimento e autodesenvolvimento te trouxeram, se você puder elencar, assim, alguns mais impactantes. Nossa, me autoconhecer passa muito pela vocação intelectual, né? Eu me compreendi como pesquisadora, como uma mulher que produz conteúdo acadêmico. E foi uma trajetória chegar até aqui. Né? Não nasceu pronto, né? Foi penoso, porque, como eu te disse, né, eu passei por ambientes eminentemente masculinos. Então, o tempo todo tinha a indagação se aquele lugar me pertencia, né? Se eu pertencia àquele lugar. Então, foi uma questão de entender uma voz interna diante da qual você tem muita oposição. Então, demanda muita força de você se afirmar num lugar que todo mundo está dizendo o tempo todo que não é seu. Então, eu acho que o autoconhecimento me fez ser eu. Né? Ele me propiciou para mim que eu chegasse nesse ponto e eu pudesse dizer assim, me sinto inteiramente eu. Porque eu vim construindo isso e me afirmando a despeito da oposição. Né? Engraçado, hoje mesmo eu fiz um stories repostando uma reportagem sobre o assassinato de uma mulher e durante a semana, alguém tinha comentado um post meu falando assim, você vai para o inferno. Porque hater. Fã ou hater, não sabemos. Esse é hater, claramente, né? Você vai para o inferno de ficar dialogando, né? Feminismos com cristianismos, isso não se faz, né? Então, enfim, ele teve todo um argumento lá religioso. E aí, diante disso, e vendo a reportagem sobre uma mulher que foi queimada pelo ex-namorado, né? Ele jogou a gasolina nela e colocou fogo. E eu pensei assim, que inferno eu vou? A gente vive num inferno. Quando você vê, eu vi hoje outra reportagem de uma mulher que foi pelo próprio marido dela dopada durante anos e ele estava concedendo ela para outros homens terem relação com ela. Durante anos a fio, ela esteve dopada e foi acessada por vários outros homens. E aí, quando eu vejo isso, quando eu vejo essas coisas, eu acho que essa voz dentro de mim, que diz que eu sou essa pessoa que produz conteúdo e que luta por esse lugar de igualdade, essa voz se intensifica, ela se fortalece dentro de mim. Então, o autoconhecimento, essa construção toda, me faz, diante de uma demanda ética, que é da vida das pessoas, me firmar com ainda mais força, a despeito de qualquer oposição externa que eu ouço, entende? Ela não me abala mais. Ela vem, eu acho graça às vezes fico chateada, mais graça passa, do que chateada, mas passa. Passa porque a vida das pessoas é mais importante que isso. Então, é isso, o autoconhecimento faz isso pela gente, faz a gente ser a gente. Parabéns, fantástico, né? Autoconfiança, clareza, saber quem você é e para onde você quer ir, né? Sim. É muito importante. Eu sou muito suspeita para poder falar porque eu fui muito transformada ao me despertar para o autoconhecimento. Então, levanto essa bandeira mesmo e indico para todos, né, se despertarem também. Exatamente. E a gente conduzindo aqui, então, para a nossa finalização, né, Fran? Sensacional, né? Sensacional, nossa, a gente ficaria aqui horas. Muito bom.
Você tem mais alguma dúvida? Aproveita que o momento é agora, né? Tira alguma dúvida aqui com ela. Eu tenho sim, para finalizar. Ai, meu Deus, peraí. Você corta depois aí, tá, Gabriel? O telefone estava tocando. Karen, a gente falando que você, agora no final, você falou muito dessa questão aí, das pessoas que te atacam, né, dos haters. Eu imagino que principalmente essas pessoas muito religiosas, que são essas pessoas que vêm te atacar, talvez por não entender que essa sua temática do feminismo, né, tem uma abrangência muito maior, né? Talvez eles levem ao pé da letra, que é aquele feminismo que a gente vê muitas vezes, que a gente realmente torce o nariz, né? São esses tipos, assim, que trazem esse tipo de comentários também? Como é que é? A gente costuma chamar o perfil, né, dessas pessoas, assim, de fundamentalistas. O fundamentalista é um religioso que ele é quase um fanático, né? E ele é um fanático quase cego no desejo dele de defender o que ele acredita. Ele pode, em alguns momentos, ser até muito bem intencionado, mas ele é violento. Ele é extremamente violento. E quando eu te disse desse comentário, né, isso é o mais leve. Eu já tive comentários muito mais odiosos, marcações muito feias, assim. No início do ano, eu participei de um evento em que houve uma repercussão de um vídeo e os comentários foram os piores possíveis. Nossa. Né? E de cristãos, irmãos meus. Mas isso não te desanima, né? No momento ali, mas passa, porque assim, é esperado. A denúncia de um lugar de privilégio vai trazer justamente isso. Vai trazer que as pessoas que gozam desse lugar de privilégio se sintam incomodadas. Elas percebam que tem algo deslocando ali que pode tirar ela daquele lugar. Eu quero que cause isso mesmo. Entendi. Eu quero ver esse desconforto. Porque o conforto dessas pessoas significa a morte de várias outras. Significa a opressão de várias outras pessoas. Então, não me importa que elas se sintam desconfortáveis, não. Tem mais que se sentir mesmo. Mas, assim, são geralmente fundamentalistas, né? Entendi. São pessoas muito religiosas, conservadoras e, infelizmente, pessoas que não se dedicam ao estudo do texto. Entendi, que fica ali muito na letra, né? E eu acredito também que são aquelas pessoas que veem o feminismo só naquela pauta mesmo, de que a mulher não precisa de homem, que a mulher não precisa se depilar, entendeu? Eles ficam muito naquela ideia de que o feminismo é aquilo, né? Sim, tem muito ocupar mais amplo. o lugar do homem não é ocupar, não é uma ocupação, né? É você tá ali com a igualdade de direitos. Eu acho que é a mentalidade fixa mesmo, assim, sabe? E muito fechada. É que as pessoas tendem a confundir feminismo com femismo. Femismo seria a moeda, seria a face inversa da moeda. Então, enquanto o machismo é o masculino dominando sobre o feminino, o feminismo é o feminino dominando sobre o masculino. Sim. Então, os feminismos, eles não são um femismo, eles são uma pauta de igualdade. Que é isso tudo que a gente estava contando aqui. Exatamente. E quando a gente fala de feminismo, a gente sempre precisa falar dele no plural. São feminismos, né? Tem várias escolas diferentes dentro do feminismo. Então, tem alas mais radicais, tem alas mais ao centro. Então, nós temos feminismos diferentes também. Infelizmente, o que a gente conhece de feminismo é o que a mídia traz. E a mídia se nutre do que é escandaloso, né? Ela se nutre do que é espetáculo. Então, ter uma compreensão de feminismo só pelo jornal é muito pouco, né? Você vai ter sempre acesso àquilo que é escandaloso. Então, se a gente entende que é plural, a gente entende também que tem aproximações que são talvez mais aceitáveis para uma pessoa cristã e menos aceitáveis, né? E aí, lembrando que quando eu falo de pessoa cristã, eu também estou falando de diversidade. Porque tem pessoas cristãs de diferentes tipos, né? Eu tenho cristãos mais conservadores, cristãos que eu poderia chamar, aí, por falta de termo, de mais progressistas. Então, para um cristão mais progressista, talvez uma ala do feminismo seja plausível para ele. Para um cristão conservador, aquela não é, mas ele se aproximaria de uma outra mais branda. Então, assim, eu acho que é perceber diversidade. Não existe nada monolítico nesse sentido, né? O feminismo não é monolítico e nem o ser cristão.
Olha quantas denominações a gente tem. Exatamente. Então, daí a gente já percebe que o diálogo é possível. É só Entendi. ter paciência que vai dar certo. Nossa, bacana isso aí, né? Porque eu não, para mim, feminismo era tudo a mesma coisa. Agora acabei de aprender aí. Não, E realmente é o muito que a gente acompanha na mídia, né? Sim, Então, aquilo E a que, nossa cabeça que é o fica muito disfuncional fechada. é o femismo. é o feminismo. Ele que é disfuncional. Sim, que aí na verdade, não é o que é defendido pelos feminismos em geral. É claro que tem alas mais radicais de feminismo que se aproximam muito de um femismo. Mas aí a gente também entende. Quando você passa séculos num sistema de opressão, em que você vê tanta violência contra a mulher, é normal que o primeiro posicionamento ele seja mais duro, ele seja mais veemente. Então acabe parecendo quase um ódio ao masculino, assim, mas é um ódio da violência que se sofre. Entende? Qual é a mulher que... Gente, se a gente começasse a falar aqui de estatísticas de estupro, de violência doméstica, eu duvido Homicídio. que a gente sairia daqui com o mesmo sentimento de fraternidade com relação ao masculino. Isso, querendo ou não, desperta uma revolta. Ainda mais quando você é vítima. E aí você tem muitas mulheres que estão na posição aí de terem passado por determinadas experiências e, é claro, a fala da dor vai ser uma fala muito mais embebida de um posicionamento mais, vamos dizer assim, violento até, né? Mas eu acho que se a gente percebe isso, a gente também entende, né, esses lugares quase femistas. Mas eu sempre volto. O ideal é que a gente não defenda um femismo, né? Que a gente não faça uma inimizade com o masculino. Que a gente fale desse lugar de paridade mesmo, de equidade. Perfeito. Então, para a gente fechar aqui com chave de ouro, já deixa aquela mensagem para a mulher que está nos assistindo, para a gente aqui, inspiradora, né, e repleta aí de conhecimento. Gente, eu como cristã, como teóloga, como pessoa apaixonada pelo texto bíblico e pela experiência de fé, eu recomendo às mulheres que nos ouvem, nos assistem, que vocês façam a fé algo seu. E, nesse sentido, procurem por conhecimento, procurem por libertação, por plenitude de vida, porque a gente tem uma só vida e é importante que a gente viva essa vida em plenitude, porque foi para isso, né, que Cristo veio, que Ele nos libertou. Então, é isso. Eu acho que é não deixar a vida passar como se fosse uma coisa banal. É importante a gente tomar o protagonismo da nossa própria história e viver muito bem. Para a glória de Deus. Amém. Amém. E sua mensagem, Fran? Nossa, depois de tudo isso, buscar mesmo o autoconhecimento, né? Como a gente tem tanto falado aqui, né? E se você vive numa situação que você se sente oprimida, num relacionamento, em uma comunidade também que você não está sendo ali também bem assistida, não pense duas vezes em procurar outros lugares, mas não deixe de estar em ambientes com pessoas, se relacionando, fortalecendo, porque nós estamos nesse mundo também, né, para nos unirmos e fortalecermos uns aos outros, né? Gostaria de agradecer mais uma vez o convite, gostaria também de agradecer a Karen por ter aceitado também, né, estar aqui com a gente. Ai, muito bom, gente. Prazer todo meu, gente. Obrigada eu. E assim, aqui é um espaço para a gente poder compartilhar conhecimento, né? Trazer mais informações. A missão é essa, de poder contribuir com o outro para que o processo de desenvolvimento ele seja sempre contínuo, né? Sim. E eu sou muito feliz de a cada dia poder ser uma pessoa melhor, poder aprender coisas novas, como hoje, o tanto que eu aprendi aqui com a Karen, com a Fran. E é esse o propósito. Vamos sair desse lugar de ignorância, vamos sair dessa escuridão e buscar a luz, porque podemos sim ser pessoas melhores, podemos sim ser autorresponsáveis e fazer a diferença e de transformação. Muito obrigada e até a próxima!